O microfone está fechado, o microfone está desligado, senhor. Agora está ouvindo? Agora sim. Agora sim, bem-vindo. Deus abençoe, Sebastião. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Amém. Amém. Gente, é muita alegria no meu coração que nessa noite, né? Estou aqui para trazer a poderosa palavra de Deus no seu coração. E gostaria, assim, de que nesta noite você colocasse já esse desejo de uma renovação da sua fé. Que o Senhor possa renovar a sua fé nesta noite de hoje. Peça a Ele nessa noite que o Senhor te dê uma fé mais avivada, uma fé mais pura, né? Não aquela fé assim, dizer, eu tenho fé. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas a fé não é simplesmente um sentimento. Nós temos que colocar isso no nosso coração, né? Que a fé não é simplesmente um sentimento. Às vezes a gente pode até dizer, eu já ouvi muitas pessoas dizerem, né? Olha, eu estou sentindo uma fé muito grande. Muitas vezes a fé a gente não sente, não é um sentimento. Hoje mesmo eu partilhava sobre essa questão que a fé é um exercício. Nós temos que exercitar a nossa fé todos os dias. Todos os dias, irmãos, nós temos que exercitar a nossa fé. Temos que todo dia estar com a nossa fé ativa, né? Às vezes você, não sei se você está passando por alguma situação, algum problema, alguma dificuldade, mas eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor, Ele quer realmente fazer uma transformação na sua mente. O Senhor quer transformar o teu coração. Muitas das vezes nós colocamos tantas dificuldades, né, diante do Senhor, e às vezes nós ficamos até mesmo reclamando, né, de determinadas situações que nós estamos vivendo. Mas aí seria o momento exato de nós colocarmos a nossa fé em ação. E às vezes, desculpe usar esse termo, às vezes nós ficamos perdendo tempo, né, reclamando, lamuriando. Às vezes ficamos chorando para a vizinha, chorando para o irmão, chorando para a irmã. E muitas das vezes nós não levantamos a nossa cabeça e falamos, eu tenho que ter fé naquele realmente que tudo pode. Aquele que pode transformar a minha vida, que pode mudar essa situação. E muitas das vezes nós ficamos falando, nossa, a minha fé está fraca, eu estou sentindo muito fraco. A minha fé está fraquinha. Irmão, irmã, a fé, por mais pequena que seja, se você tiver essa fé, hoje mesmo eu ouvia falar sobre a questão do grão de mostarda, né? Que é uma sementinha bem pequenininha, mas ela dá uma árvore frondosa. E se a gente colocar isso no nosso coração, ainda que a minha fé seja conforme um grão de mostarda, eu quero exercitar essa fé. Irmãos, a partir do momento que você coloca isso no teu coração, sua fé cresce. A sua fé entra em ação. Eu gostaria que você pegasse a tua palavra no livro de Hebreus, lá no capítulo 11. Começamos aqui pelo versículo 1, né? Eu fazia essa pergunta, né? O que é a fé? Né? O que é a fé? Às vezes, mas a fé é uma palavrinha pequenininha, né? Fé. Mas o que é a fé? Aí Paulo, né? Ele fala aos hebreus de uma forma bem clara para nós entendermos o que é uma fé. A palavra diz assim que a fé, irmãos, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê, do que não se vê. Porque, veja bem, se você está vendo algo, se você está tocando em algo, você está segurando em algo, se você está vendo, já não é mais uma fé. Porque Paulo ele quer nos mostrar aqui para cada um de nós, né, nesta noite, para mim e para você,
que a fé é o fundamento da esperança, é a esperança daquilo que você não se vê, é a certeza. Você tem que ter certeza a respeito, né, daquilo que você não está vendo. Porque você tem que ter no teu coração, irmão, irmã, você tem que ter no teu coração, na tua mente, que aquilo que você está buscando, aquilo que você está almejando na sua vida. Eu não sei o que você está almejando hoje na sua vida. Eu não sei se é um trabalho que você está necessitando. Eu não sei se é um problema de uma enfermidade que você está pedindo uma cura, uma libertação. Talvez você está precisando de uma libertação dentro da sua família, né? Talvez você tenha um parentesco seu aí que está passando por uma situação de vício, de alcoolismo, talvez até mesmo de droga. Às vezes a gente fica falando, poxa, até quando que vai isso? Às vezes a gente fica falando, puxa vida, esse daí não tem mais jeito. Quantas vezes a gente usa essa palavra? Eu já vi tantas pessoas usarem essa palavra. Ah, mas isso não tem mais jeito. Irmão, quando a gente fala que não tem mais jeito, a gente está declarando que já está derrotado. E quando nós temos uma fé, irmão, nós acreditamos que tudo vai ser mudado. Mas não é nós que mudamos, nós só acreditamos que pode ser mudado. E quem vai mudar? É aquele que tudo pode. A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, uma pessoa do Pai, do Espírito Santo, a Trindade Santa que habita em nós, que habita em nosso coração, nossa mente, tem o poder, irmão. Nós não temos poder nenhum. Mas quando nós colocamos essa fé de que nós somos conduzidos pelo Espírito, nós realizamos aquilo que é da vontade do Senhor, e a vontade do Senhor começa a imperar na nossa vida, a vontade do Senhor começa a acontecer na nossa vida. Irmão, irmã, quantas e quantas situações que você já viveu, que eu já vivi, em que a gente se sentia derrotado, sentia caído, sentia fracassado, e de repente você levantava, eu tenho fé naquele que eu sirvo. Eu não sirvo um Deus derrotado, eu sirvo um Deus vitorioso. Eu sirvo um Deus de vitória, um Deus vencedor. Irmão, a partir daquele momento você começa a ver a vitória acontecendo, porque você sabe em quem você colocou a sua fé, em quem você depositou a sua confiança. Convido você aí um pouquinho mais mais para cima, lá no versículo 6, né? Nós estamos no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 1. Agora você já sabe o que é uma fé. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. É a certeza, é o fundamento da esperança. Aqui fala do fundamento da esperança. Não, a nossa esperança tem um fundamento. Não é verdade? Peguem comigo lá no versículo 6. Do 6 ao 12. E a palavra diz para mim e para você nesta noite. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois para se chegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Versículo 7. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis, cheio de santo temor. Construiu a arca para salvar a sua família. E pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. E foi pela fé que também Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de uma idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem, quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu
é inumerável como os grãos de areia da praia do mar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, irmãs, essa palavra de Hebreus 11, de 6 ao 12, todas as vezes que eu leio essa passagem, o meu coração ele se rejubila na presença do Senhor. Porque, irmãos, irmãs, vejam só, a fé de Noé. Começamos aqui pela fé de Noé. Olha só. Aqui diz a palavra que foi pela fé na palavra de Deus. Pela fé na palavra de Deus, né? Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis, cheio de santo temor, construiu a arca para a sua família. Olha, pela palavra de Deus. Irmãos, esse dia eu comentava com os irmãos do nosso grupo de oração, falei, gente, se nós acreditássemos verdadeiramente naquilo que Deus fala em sua palavra, eu tenho certeza que a nossa vida seria totalmente diferente. Eu digo mais ainda, se todos acreditassem na palavra de Deus, nós viveríamos num mundo diferente. O mundo não seria aquilo que nós estamos vendo hoje, não é? Não seria aquilo que nós estamos vendo hoje, porque nós não estaríamos confiando em homens, em situações, nós acreditaríamos naquele que pode nos dar um mundo melhor, fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente. E muitas vezes, aquilo que eu falei no início, volto a falar. Às vezes nós ficamos reclamando, lamuriando, né? Ali murmurando, e muitas das vezes nós, que somos cristãos e que cremos que tem uma palavra que norteia a nossa vida, e às vezes nós não procuramos, não vamos atrás dessa palavra. Quantas e quantas vezes, irmão, irmãs, que às vezes nós estamos numa situação difícil, né? Talvez você já passou por isso, talvez alguns ainda estão passando por uma situação dessa, né? Desemprego, às vezes você está numa situação que às vezes você não tem nem quase que o alimento para pôr dentro da tua casa. Aí você fala, poxa vida, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Irmãos, hoje eu vi um padre falando, hoje eu estava acompanhando o rosário do Frei Gilson, hoje eu acordei às 4h30 da manhã para comprar o rosário do Frei Gilson. Às vezes às 4 horas eu não consigo, porque eu tenho que trabalhar no outro dia, então aí o sono pega, né? Então às vezes eu acordo um pouquinho mais depois, mas eu consigo pegar, que eu gosto muito de acompanhar esse rosário do Frei Gilson. E eu vi um padre falando uma coisa assim que realmente está dentro daquilo que nós estamos falando nesta noite. E ele dizia assim que a partir do momento que a pessoa perde a fé, é a mesma coisa dela perder a vida. Se você perdeu a sua fé, você está perdendo a sua vida. Porque, irmãs, quando nós temos fé de que algo vai acontecer lá na frente, algo vai acontecer daqui a pouco, daqui 1 minuto, daqui 1 segundo, daqui 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 1 semana, daqui 1 mês, daqui 1 ano. Quando nós temos essa fé, nem que se estou falando em 1 ano, eu vou mais além, daqui 10 anos. Vou jogar mais longe, 10 anos. Quando você acredita que algo vai acontecer, você tem essa certeza, você fica esperando essa graça acontecer, porque você não está confiando em homens, em situações, em objetos, em coisas, você está confiando naquele que você realmente está servindo, aquilo que você realmente conheceu e você se apegou a ele, que é o nosso Deus. Bem rapidinho eu vou contar um testemunho. Um fato aconteceu já há bem anos atrás. Eu lembro que foi até o meu irmão tinha falecido recentemente e a minha sobrinha estava já prestes a casar. Quando o meu irmão faleceu, ela estava prestes a casar. E aí ela estava
não tinha onde... É uma situação difícil, o marido ganhando muito pouco, ela não trabalhava, então ela precisava morar em algum lugar. E eu tinha uma edícula no fundo de casa, e que precisava dar uma arrumadinha lá, uma reforminha. E aí o marido dela entrou lá e deu uma reforminha e foram morar lá. Eu falei, você não precisa pagar aluguel não, vocês só vão pagando, ajudando a pagar a conta de luz e água aí, e fica aí até vocês rejeitar a vida de vocês, arrumar uma casinha para vocês, talvez até comprar uma casinha. E com a graça de Deus eles entraram, era um casal novo, mas um casal que, né? O meu irmão, inclusive, era da igreja evangélica, eles eram evangélicos, nasceram num berço evangélico, né? E eu vi que era um casal de fé e que estava buscando mesmo ali, né? Uma confiança em Deus. E ali eles moraram, eu morei 10 anos nessa casa e a maior parte desses 10 anos eles moraram comigo lá no fundo, né? No Medico. Mas aí eu lembro que em um determinado tempo, né, que eles estavam querendo ter um filho e não conseguia ter filho de jeito nenhum. A minha sobrinha fazia exame médico, ele foi fazer exame médico, fazia acompanhamento e nada, não acontecia nada, eles não conseguiam ter filho, a minha sobrinha não conseguia engravidar. Aí ele falava, nossa, eu chamava o Tião, eu não sei, acho que alguma coisa está acontecendo de errado. Meu irmão, nós vamos continuar rezando, vamos continuar clamando, vamos continuar pedindo ao Senhor, porque o Senhor pode mudar essa situação. E a minha sobrinha colocava o joelho e orava, e ela dizendo, tio, você está orando para mim? Eu estou orando, filha, estou orando. Eu sei que Deus vai dar uma resposta, eu tenho confiança, amém, amém. A gente estava naquela situação. E isso foi passando o tempo, e já estava completando uns 10 anos que eu estava nessa casa, e veio uma graça, uma bênção, né? E Deus, né, me preparou uma outra casa, né? Uma casa melhor, e a gente foi para outra casa. E aí, um belo dia, ela me chega lá em casa e fala, olha, tio, eu queria contar para o senhor em primeira mão, né? Uma novidade que Deus realmente me concedeu. Eu já imaginei, não, eu sei já o que é. Glória a Deus. Porque ali ela falava, tio, eu consegui engravidar. Consegui engravidar, tio. Obrigado pelas orações. Não, filha, Deus é o maior, Ele é que faz a obra, nós só pedimos, né? O papel nosso é pedir. E Ele faz no momento dele, na hora dele, no tempo dele, Ele faz a obra acontecer. E aí, com a glória de Deus, né, ela teve esse filho, e ela não teve um só, não, teve 2, né? Veio um, depois foi 2. Tá lá uns 2 molecão, né? Hoje está mocinho já deve estar, eles estão com 16 anos, 15 anos, 14 anos, um negócio assim, né? Então, molecão, 2 molecão. E, enfim, eu só queria colocar esse testemunho porque eu estava falando agora há pouco sobre o tempo. Gente, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Talvez uma graça que você está esperando acontecer amanhã não vai acontecer, de repente vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês, daqui 6 meses, um ano, eu não sei, mas nós não sabemos o tempo de Deus. Eu sempre digo assim que Deus, às vezes, ele vê a nossa fé onde vai. Como é que é a sua fé? Ou você acha que a sua fé tem que ser tudo instantaneamente? Claro que a graça também acontece instantaneamente. Eu lembro um tempo, até devo ter partilhado com o Almir sobre isso, eu lembro um tempo em que apareceu um tumor na minha garganta, nas cordas vocais, eu não conseguia pregar, não conseguia louvar, minha voz não saía, às vezes que eu perdia a voz. E aí entrei, assim, a gente entra em desespero, porque o nosso humano é fraco. Mas só que nós não podemos confiar no nosso humano, nós temos que confiar naquele que está acima de nós. E aí, por um momento, eu fiquei, puxa vida, eu vou ao médico. Claro, a primeira posição ia ao médico, fui ao médico, passei no médico, o médico falou, nós vamos ter que fazer uma cirurgia, né? Você está com um tumor, embora ele não seja maligno, né? Mas nós temos que tirar esse tumor. Aí eu estava para fazer essa cirurgia. E aí, um dia lá, eu fui na intercessão com os irmãos, do nosso grupo de oração, os servos,
coloquei-me de joelho lá, falei, irmãos, ora por mim, por favor. E aí eles estenderam a mão sobre a minha cabeça e caiu na oração, aí clamou pelo Espírito Santo e pedindo cura, e eu estou ali pedindo, já agradecendo, porque eu sei que o Senhor vai me curar, eu sei que o Senhor vai me curar, eu estou ali clamando junto com eles. Gente, o poder de Deus é maravilhoso. Na hora que eu levantei dali, eu senti um frescor na garganta, senti assim, algo, sabe, diferente. Eu não estava sentindo dor, não sentia mais incômodo. Estava gostoso, eu não estava conseguindo falar. E já estava já quase ao fim, quando eu pedi essa oração, já estava quase ao fim da intercessão. Aí eu saí dali, fui embora para casa, fui pela rua falando sozinho. Cheguei em casa, fiquei de frente ao espelho lá, falando sozinho, falando. Minha esposa já estava dormindo já, fiquei lá no quarto da minha filha, né? Fiquei lá falando sozinho. E aí, chegou no outro dia, eu fui para o trabalho, cheguei lá e já falei, olha, eu vou ligar para o meu médico. Liguei para o médico, falei, doutor, eu queria fazer um novo exame, doutor, porque algo mudou aqui, eu não sei, estou não sentindo mais nada, minha garganta está normal, estou falando normal. Aí ele falou, fala com a secretária, marca com ela, com a secretária, que a gente faz um novo exame. Aí marquei com a secretária e fui lá fazer o exame. E chegando lá, ele fez aquele mesmo exame que eu fiz, aquele laparoscopia, e fazendo o exame, ele olhou e falou, olha, a mão de Deus passou por aqui. Foi exatamente isso que ele falou, a mão de Deus passou por aqui. E aí eu falei, glória a Deus, doutor. Aí ele falou assim, olha, realmente tinha um tumor, agora tem só um sinal. Aí ele falou, vai fazer o seguinte, você vai embora, pega a tua guia, porque está com guia pronto para fazer cirurgia já, pega a tua guia, leva ela para a empresa, você não vai precisar dessa guia mais, mas daqui a 60 dias eu quero ver você de novo. E eu lembro que no momento da oração, que nós estávamos lá no nosso grupo, Deus colocou no meu coração que Deus, quando cura, Ele não cura pela metade, Ele cura por completo. Amém. Aí quando eu voltei, depois de 60 dias, estou lá diante do doutor, ele olhou no mesmo exame que ele tinha feito, ele fez o mesmo exame, e lá ele dizia assim, olha, não tem nem sinal. Aí se confirmou aquilo que Deus estava falando, que quando Deus cura, Ele cura por completo. Ele não faz pela metade. Irmãos, volto a dizer, tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque é uma fé que move o nosso coração. Não é aquilo que eu disse no início, alguma coisa que eu estou sentindo. Nós temos que colocar isso em prática, colocar em exercício. Eu creio que Deus pode. Eu creio que Deus vai fazer. Irmãos, nós só dependemos do tempo de Deus, não é do tempo nosso. Vejam só aqui, ó. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber como herança. E partiu não sabendo para onde ia. Olha, Abraão, ele dizia que não sabia para onde ia. Mas ele estava obedecendo a quem? A Deus. Ele não estava obedecendo homens, nada, ele estava obedecendo a Deus. E quando nós temos obediência a Deus, irmãos, quando nós colocamos a vontade de Deus na nossa vida, a graça de Deus vai acontecendo. Agora, quando nós somos aqueles filhos desobedientes, rebeldes, muitas vezes, digo assim, irmãos, de uma certa forma, Deus permite o nosso sofrimento, muitas vezes Ele permite, para que nós possamos crescer na nossa fé, crescer como filho, crescer como irmão, né? Crescermos também como pai, como esposo, porque Ele permite, muitas vezes, esse desgaste, às vezes, mas isso vai só nos fortalecendo. Meu irmão, cada vez que você sofre algum desgaste devido a essas situações que Deus permite, não é que Ele faz isso para te fazer sofrer, não. Porque nós temos que tirar um bem do mal. O mal não pode vencer. O mal não pode vencer. Nós não podemos dizer que o mal, não, eu tô morto. Não, de jeito nenhum. Irmãos, esses dias atrás, há poucos dias, eu até atrasei um pouco, eu tive que ir lá no prédio lá do meu filho, né? Deu uma situação lá, e peguei,
Cheguei um pouco atrasado. Mas aí, vejam só, lá no prédio dele, há poucos dias, aconteceu com um jovem lá de 34 anos, com 2 filhos. Se suicidou. Suicidou, irmão. Ficou pendurado lá na janela. Com 34 anos. Aí eu fico imaginando, quando a gente fala de fé, a gente fica imaginando, meu Deus, cadê a fé desse homem? Cadê a fé? Porque, irmãos, aí eu lembrei estou lembrando agora do que o padre falou hoje no Rosário, que quando a pessoa perde a fé, ela perde a vida. Perde a vida. Porque ela já não tem confiança em mais nada. Parece que acabou tudo, parece que o mundo caiu sobre a sua cabeça. Essa pessoa começa a entrar naquela depressão profunda. A tristeza, a angústia vai corroendo o coração. Aí nós vamos dizer que isso é vontade de Deus? Não é vontade de Deus. Deus não quer isso. A gente sempre diz que se Ele deu a vida, só Ele tira a vida. Nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Somente Ele. Ele nos coloca aqui, e a hora que Ele fala, eu vou recolher, Ele recolhe. Mas sei lá com Ele, não é eu. Estou cansado dessa vida. Quantas vezes você já não viu pessoas dizendo isso, irmã? Eu já estou cansado desta vida. Já estou cheio dessa vida. Mas por quê, irmão? Porque acabou a fé. Acabou. Olha só para você ver. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Lá no livro Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 9. Vai dizer que lá no versículo 9, a outra fé pelo mesmo Espírito, a outra graça de curar as doenças no mesmo Espírito. Irmãos, irmãs, quando nós sentimos essa angústia, essa tristeza, alguma coisa que está correndo nós por dentro, alguma enfermidade, nós vamos procurar ajuda. Você vai procurar ajuda do médico, mas também procura ajuda do sacerdote, do irmão na oração. Como eu fiz isso? Procurei o médico, mas eu precisei da oração dos irmãos. E aí a cura veio, irmão. O médico só foi constatar a cura porque o Senhor já tinha curado, mas curou como? Através da oração do irmão, da irmã. Porque está aqui, olha, a outra fé pelo mesmo Espírito, a outra graça de curar as doenças, o mesmo Espírito. Claro, esse curar as doenças é você orando, pedindo e o Senhor curando. Amém? É isso, irmãos. Nós temos que ter essa confiança no Deus que tudo pode, no Deus que cura, no Deus que salva, no Deus que liberta. Hoje aqui, irmãos, eu estou pregando o quê? Estou pregando a fé que eu tenho em Jesus Cristo, a fé que eu tenho no Pai, a fé que eu tenho no Espírito Santo. E a nossa pregação tem que ser sempre essa. Claro que eu dei alguns testemunhos aqui, mas eu não posso ficar o tempo todo pregando sobre mim. Eu não vou ficar pregando, eu vou pregar na fé que Deus coloca no meu coração, que a minha fé tem que estar enraizada nele. Eu não tenho que estar, não, eu sou, não, eu não sou nada. Eu só sou o que sou porque Deus está comigo. Eu só consigo fazer algo porque Deus está na minha vida. Nós temos que ter sempre pensamento. Mas vejam bem, lá no capítulo 10, versículo 17, diz assim, logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Irmãos, quando você vê uma pregação de uma palavra de Cristo, como está dizendo aqui, a própria palavra, irmão, a própria palavra, ela vem curando. Às vezes não cura o físico, mas cura o interior. Quantas pessoas que você já não viu, que ela não foi curada fisicamente, mas quando você viu, aquela pessoa se transformou, aquela pessoa mudou. Uma paz gera dentro de você, uma confiança começa a tomar conta do seu coração, e essa confiança começa a gerar cura. Eu sempre falei isso e vou continuar falando nas minhas pregações, que primeiro o Senhor, Ele quer curar o nosso coração. Quando Ele cura o coração, irmão, logo depois já vem a cura física.
E vai, e tem outras curas, cura dos maus hábitos, cura dos vícios, e assim vai, Deus vai fazendo a obra. Talvez você foi um dia voltada por algum vício, alguma bebida, talvez cigarro, talvez maconha, não sei qual foi o seu vício, não sei se você é viciado em remédio, não sei. Mas muitas vezes assim, irmão, quando nós começamos a colocar a fé naquele que tudo pode, ele começa a curar o nosso coração, e daí ele vai curando, vai limpando, até que você realmente se sinta uma pessoa transformada, uma mulher nova, um homem novo, cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer. Amém, irmãos? Amém? A palavra de Cristo, nós temos que exercer essa palavra. Pregar o Senhor, pregar o Cristo. Que hoje, irmãos, o mundo está carente da palavra de Deus. O mundo está carente. Hoje mesmo eu via na Canção Nova, noticiário agora com o Ronaldo à tarde, falando sobre a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, estão lá matando cristãos. Lá você não pode falar de Cristo mais. Quando fala de Cristo, você já está morrendo. Às vezes eu falava assim, ainda mais, às vezes dentro de uma família, se tiver o pai que ele se torna cristão, ele não pode testemunhar isso dentro de casa, senão ele fica com medo de denunciar ele. Está acontecendo isso lá na Coreia do Norte, irmãos. Aí eu falava, ainda comentava com a minha esposa, estava partilhando com ela, eu falei, nossa, amor, queira Deus que isso não chegue aqui para nós. Amém? Mas se nós realmente confiarmos, eu lembro como o senhor Jonas Abib falava, há tempos que de repente nós não vamos conseguir sair com a palavra na rua, não vamos sair com a Bíblia na rua, nós vamos ser perseguidos. Eu não sei, irmão, de repente o que possa acontecer, mas se nós continuarmos a nossa fé naquele que nos traz a graça da salvação, da libertação, daquilo que nós precisamos, irmãos, nós vamos continuar. Eu não sei quanto tempo que você está caminhando com o Senhor, mas eu só sei dizer uma coisa, enquanto você manter essa fé, enquanto você manter essa luz da fé acesa no teu coração, você não vai parar de caminhar. Porque a perseverança é daqueles que buscam a fé. Amém? Feche os teus olhos um minutinho para nós orarmos. Eu convido você agora, nesse momento, com os olhos fechados, você possa imaginando agora o que você está precisando nesta noite. O que você pediu ao Senhor nesta noite para que Ele realizasse na sua vida? Como eu dizia há pouco, eu não sei, irmão, não sei, irmã, o que você pediu nesta noite ao Senhor. Mas uma coisa eu vou pedir agora junto com você, que o Senhor possa reavivar a nossa fé. Se você está sentindo que a sua fé, como eu dizia no início, está fraca, está fraquinha, não deixe se levar por isso, irmão. Não deixe se levar por isso, irmã. Porque essa fé fraca que você está dizendo que você tem, mas você tem uma fé. E ela pode crescer, ela pode aumentar. A partir do momento, como dizia a palavra aqui agora há pouco, que Abraão, ele obedeceu a Deus. Se você manter uma obediência a Deus, se você manter realmente os seus olhos voltados para o Senhor, a sua fé vai se aumentando, a sua fé vai realmente fazendo algo que você não consegue fazer. Talvez você tenha tentado resolver os seus problemas de uma forma talvez direta, com as suas forças, com o seu potencial. Você não tem conseguido êxito, você não tem conseguido resultado nenhum. E às vezes você fica, às vezes, até reclamando, puxa vida, eu tenho rezado, eu tenho pedido e nada tem acontecido. Irmão, não pare nisso, não pare, não pare, não pare, não pare.
Não fique só achando que não vai ter jeito, não fique achando que está tudo perdido. Não fique pensando assim. Pense que de agora em diante tudo pode ser mudado pela força da oração. Continue orando, irmão. Continue entrando lá no teu quarto, lá no escuro do teu quarto, coloca o joelho no chão lá e clama a força do alto. Clama, pede, Senhor, que o céu possa descer aqui agora, que eu possa sentir o céu aqui nesse momento. Irmão, e o céu desce, irmão. O céu desce, irmão, porque você está clamando. Você está pedindo àquele que pode fazer mais do que você está pedindo. Deus é poderoso para transformar a sua vida. Nós temos um Pai que é dono de todo ouro e de toda prata, um Deus rico, um Deus poderoso. Nós temos um Deus também que é o médico de todos os médicos, ele cura de todos os males. Por isso, nesse momento, eu convido você nessa fé, ativa a sua fé agora e peça, meu Deus, venha em socorro da minha necessidade nesta noite. E Deus está te ouvindo agora. Nenhuma oração fica no abandono. Deus não rejeita nenhuma oração, irmão. Deus está ouvindo o seu clamor nesta noite. Já vai agradecendo. Meu Deus, obrigado. Jesus, obrigado que o Senhor está me acompanhando nesse momento. O Senhor está ouvindo o meu clamor. Muito obrigado. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela nossa oração. Amém. Quero te louvar e glorificar. Amém. Toda honra, toda glória, toda poder a ti, Senhor. Aumenta, Senhor Jesus, a nossa confiança em ti, Senhor. Aumenta a nossa fé. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor está fazendo a obra, Senhor. Aumentar a minha fé. Agradecer. Gratidão. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor realiza e vai realizar tudo na minha vida. Obrigado, Senhor Jesus. Meus, O Senhor está fazendo a obra, Senhor Jesus. A obra, as batalhas são tuas, Senhor Jesus. Como diz o pregador, o Senhor não faz a obra pela metade, Senhor Jesus. O Senhor vai fazer a obra por inteiro. O Senhor vai fazer por completo, Senhor Jesus. O Senhor é perfeito, Senhor Jesus, com as coisas que faz, Senhor Jesus. Para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor. Confiamos na tua misericórdia, na tua bondade infinita, Senhor. No teu amor infinito, Senhor. Gratidão, Senhor Jesus. Obrigado. Todo bem com nós. Verdade, Senhor Jesus. Gratidão. Glória e louvor a ti. Muito obrigado. Tudo aquilo que o Senhor realiza e realizará. Por tudo que o Senhor fez e fará, Senhor. Crente. Nós te louvamos e vencemos, na certeza, Senhor Jesus, que o Senhor está fazendo o melhor para nós. Nós te agradecemos, porque tudo é para ti. Tudo O bem tempo todo o Senhor é bom, o Senhor é bom o tempo todo, Senhor. Toda bondade, Senhor, para nós. O Senhor sempre quer o melhor para nós. Muito obrigado. Amém. Glórias e louvor. Amém. 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 Eu só queria fazer uma colocação para vocês. Vou pedir uma desculpa para vocês, pedir perdão para vocês. É porque eu vou ter que sair agora. Eu estou com uma reunião do Ministério de Pregação, eu tenho que fazer uma partilha com eles lá agora. E eu tinha prometido que 9 horas eu estaria com eles, né? Aí eu falei, puxa vida, eu fico meio dividido, não sei se eu fico aqui, se eu vou para lá. Mas como eu prometi para eles que eu estaria com eles lá hoje, que inclusive o coordenador pediu para que não faltasse ninguém, gente, porque nós era para ter feito a reunião mês passado, a gente não conseguiu fazer, houve um problema com a esposa do coordenador, teve até que ir para o pronto-socorro devido a um problema que houve com ela, e aí foi adiada a reunião para hoje. E eu vou pedir perdão para vocês, vou ter que sair para me passar para lá. Tá bom, gente? Sem problema não. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado pela partilha. Muita bênção. Também, eu agradeço a família. oportunidade de estar levando a palavra aqui no coração de vocês e no meu também. Obrigado, seu pastor. Maravilhoso, Abençoe, irmão. viu?
Fica com Obrigado, Deus. Almir, pelo que Obrigado. tá? Como sempre. Estamos em oração pelo senhor, pode ficar tranquilo. Amém. Continue Amém, meu orando por querido. mim. Deus te abençoe. Com certeza. Deus abençoe. Vamos rezar uma Ave Maria para o senhor, viu? Pode sair que a gente vai rezar uma Ave Maria para o senhor. Ave Maria, cheia de Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Deus abençoe, viu, senhor? Deus abençoe a todos aí. Tá? Amém. Conto com as vossas Obrigada a orações. partir. Amém. Amém. Amém.